Fala galera Smart, bom dia a todos. Live com o aluno, daqui a pouco o nosso mentorado estará aí na área. 30 arrematações. Anderson Rodrigo da Silva, daqui a pouco na área aí pra gente começar a nossa live com o mentorado. Então galera, é muito resultado, são 30 arrematações e ele vai contar aqui os bastidores dessas arrematações, erros e acertos. Então já compartilha essa live aí. Bom dia, Anderson, tudo bom? Olá, bom dia, tudo bom? Como é que você está, Tudo Pierre? bem. Prazer imenso aí estar te recebendo aqui uma live com a gente, né? Legal demais. 30 arrematações, então com certeza aí tem muito resultado aí para comentar aqui com a gente. Então a ideia aqui é um bate-papo, né? Trazer aí as suas Uhum. experiências dessas arrematações, né? Para galera que está ouvindo. 30 arrematações não é para qualquer um, é muita coisa, né? São 30 imóveis, né? É, Então, é bastante coisa. Então, eu já queria agradecer aqui e que você se apresente aqui, né? Muita gente não te conhece, então faça uma apresentação, né? De onde você é, com o que uhum. trabalha, né? Você já mexia com leilão, com imóvel, né? E como é que você chegou nesse mercado de leilão? Tá. Bom, gente, muito bom dia, muito prazer. Meu nome é Anderson. Eu sou engenheiro civil, formado pela Unesp e tenho um mestrado pelo ITA, né? Em infraestrutura aeroportuária, né? Tenho uma construtora a gente trabalha basicamente em obras de indústrias, obras federais, obras do governo, né? E a minha história como arrematação, com leilão, começou já com minha mãe, né? Porque ela já fazia, participou de poucas, né, arrematações, mas ela já era curiosa, interessada e corria atrás disso. Na época era da Caixa, então era naquela época que a gente tinha que buscar o edital lá na Caixa, levar o envelope, fazer a conta calção, não sei se vocês lembram dessa fase. Era tudo presencial, envelope Tudo lacrado, presencial. você mandava, não sabia o preço, tinha que aguardar ali a abertura do Isso. A envelope. gente ia no cartório, reconhecer firma lá da proposta. Então, isso daí eu já tinha lá uns 18, 20 anos. Minha mãe fez umas duas arrematações desse tipo. Aí acabou parando, mesmo porque a gente tinha pouco recurso, né? Então, acabou comprando um apartamento na praia e ali ficou. E depois eu fui fazer faculdade, casei e vida que segue. E o leilão sempre na minha cabeça. Poxa, podia estar participando, podia estar vendo como é que funciona, como é que está hoje em dia, né? Aí que eu comecei a correr atrás de leilão também por conta disso. Fui na Caixa, né, para ver o edital. Aí eles falaram, não, o edital não precisa mais ver na Caixa, precisa agora é no próprio site. Oh, beleza. Isso aí eu já tinha lá os meus 30 anos. Falei, como é que eu faço? Faço pela internet? Tudo. Falei, não, aí você tem que mandar a proposta. Falei, então vocês não melhoraram muita coisa não, de lá para cá. Aí eu participei de uma, duas, três situações lá da Caixa com leilão, não ganhei. Aí, numa quarta oportunidade de leilão, eu entrei com a proposta e consegui ganhar. Rematei um imóvel aqui na minha cidade e dei muita sorte, que era um imóvel que já tava desocupado e eu entrei fácil, o síndico me ajudou muito para entrar, tudo. Eu falei, puxa, isso aí eu acho que eu dei sorte, porque precisava melhorar, precisava me especializar um pouco mais. Isso aí foi em que ano, mais ou menos? Foi em 2018, mais ou 2018. menos, antes da pandemia, não, antes, 2017. Minha filha tinha um aninho e aí eu reformei o imóvel, coloquei para alocação, ele ficou lá alocado um tempo. Por fim, eu acabei vendendo ele, vendi até por um preço bom dele, né? Aí veio a pandemia, né? Todo mundo ficou dentro de casa, não podia fazer muita coisa, né? Trabalhando de casa. Falei, eu vou começar a procurar alguma informação sobre leilão, vou começar a procurar algumas oportunidades. Eu vi uns três cursos, né? Que as pessoas davam na internet, né? Para poder conhecer, né? E eu acabei conhecendo vocês, né? Da Leiloria Smart, né? E abracei a causa junto com vocês, né? Isso foi o quê? 2021, 2022. Eu sei que esses dias eu fui procurar saber que turma que eu era, que eu achava que eu era da turma T3, né? Aí eu fui procurar saber, eu até achei
naquele mapa dos espartanos, que eu sou da turma T2 lá, né? Que tá Olha em aí, ó, formação. um dos pioneiros aí, né? Quase Então, da primeira turma, né? isso, eu sou um dos pioneiros lá, da turma do Kelsey, deve ser, né? Que Turma ele era... T2, vou ver se eu lembro aqui, foi em 2020, segundo semestre ali, talvez É, eu sei que foi, novembro, eu sei que foi outubro, novembro. depois da pandemia, mais ou menos por ali, né? Eu estava vendo muitos cursos, né? Muita gente dando aquele curso que não dava nada, não mostrava informação. Falava, eu tinha que ficar com um caderno com um lápis na mão, que uma hora ele dava uma informação. Opa, chegou, anotei. E eu falei, cara, mas não é isso. Aí vocês, no próprio conteúdo gratuito, já dava muita informação, né? Mesmo naquela época lá que vocês estavam começando, e eu também começando na parte dos leilões, querendo muita informação e não tinha. Então eu acabei entrando com vocês desde aquela época lá, né? Muitas coisas aconteceram de lá para cá e graças a Deus deu tudo certo, né? Olha aí, são 30 arrematações, né? Então é bastante resultado. É, Começou com a ideia lá atrás, né? Da mãe que comprou aí dois imóveis na Caixa. isso, isso. Aí você começou ali em 2018, fez a primeira naquele esquema ali ainda tradicional da Caixa, ainda que não Ainda usava tradicional. Levando a informatizado proposta nem nada, lá, né? Olha, isso. a galera reclama hoje, né? Mas a gente não sabe como era antigamente, né? A Não, burocracia, não, né? era terrível. E eu lembro que a gente tinha que abrir uma conta calção para depositar os 5% para poder participar do leilão. Aí eu já tinha umas 4 contas abertas lá e só podia pegar o dinheiro depois do homologado, o leilão. Então eu tinha que ficar esperto, porque ó, eu tenho dinheiro ali, tem que tomar cuidado. E às vezes o próprio gerente nem sabia o que que era uma conta calção quando você ia lá abrir, né? Ia lá falar de leilão. Mas deu tudo certo e passamos dessa fase, né? Ó, bom demais, evoluiu bastante, né? Aí fez a primeira arrematação aí em 2018, 19 e depois entrou para a É, Smart. Então, é, comenta um pouquinho desses imóveis aí, né? São 30, não dá para a gente falar de todos aqui, né? Mas é, de alguns, pelo menos os primeiros aqui para a gente começar, como é que foram os é. primeiros aí? Foram tranquilos? Então, na verdade, como eu já tinha arrematado os extrajudiciais, né, eram um pouco mais fáceis, né? Embora naquela época lá eu ainda tinha aquela sede de buscar imóveis desocupados, né? Desocupados. Que era o que todo mundo busca, né? Imóvel desocupado, extrajudicial, fácil de arrematar, fácil de entrar, né? E aí depois que eu entrei na Smart, a gente começou a pesquisar mais, falar mais sobre os ocupados, falar sobre os judiciais e assim por diante, né? E logo nas primeiras situações, né, muita sede ao pote, eu acabei pegando um judicial aqui na minha cidade também. E esse, incrível que pareça, me dá dor de cabeça até hoje, Ah, é? porque foi um imóvel que estava fraude de execução, tinha o dono do imóvel vendeu para uma empresa, que a empresa deu um golpe nele, não pagou, só que ele informou na compra e venda do imóvel que a empresa tinha pago, por fim não tinha, então deu um rolo danado. Por fim ele está alugado, né, o imóvel, e o proprietário já tentou entrar várias vezes com a ação, mas nunca consegue, sempre perde a ação e está com uma outra ação agora que já foi para a segunda instância para poder avaliar o imóvel, né? Mas Esse alugado que você falou aí, o aluguel você está recebendo ou ainda o antigo proprietário? o aluguel eu recebo, Ah, você tem. porque no começo ele entrou com uma ação falando que ele tinha que receber os aluguéis, né? Porque era o imóvel era dele e tudo mais, né? Embora a matrícula já não estava mais no nome dele. Aí o juiz pediu para depositar em juízo, né? Para poder verificar até de quem era válido esses aluguéis, né? Por fim, ele perdeu a causa, eu retomei todos os aluguéis, peguei de volta os aluguéis, recebo até hoje os aluguéis, mas Mas ele aí entrou. manteve alugado, né? Não pensou em vender, não. Eu não consigo vender porque ele está em processo, né? Está em Ah, o juízo, cara tá né? com um recurso ainda que não foi julgado, né? E que não foi julgado. Então, agora, vamos ver se agora, até a doutora Lorena está me ajudando, né? E agora parece que vai dar certo. Já está em o desembargador para poder julgar. Então, já teve até cumprimento de sentença e tudo mais, e pagamento de multa para ele, mas ele insiste em entrar com processo. Aí o que aconteceu? Por conta da minha falta de inexperiência, eu poderia ter feito outras
situações, né, que a gente sempre comenta hoje em dia aqui, porque se eu tivesse com as que eu sei hoje, naquela época, já teria tirado de letra isso daí, mas É, tem, tem coisas que a maturidade vem e não dá para ter tudo ao mesmo tempo, né? não dá para ter A tudo. gente queria ter 20 anos com a experiência que tem hoje, não tem como, Isso, né? isso. E para você ter 30 rematações hoje, aquela lá fez parte do teu aprendizado para você estar chegando aqui hoje, né? Fez muita parte, fez Com essa bagagem, muito, né? valeu muito a parte de informações, como lidar com o processo jurídico, como lidar com determinadas situações, poderia ter embargado, poderia ter agravado, e muitas coisas que a gente comenta hoje em dia que é tão corriqueiro, né? E que eu poderia ter feito lá e não fiz, né? E até boa parte, por exemplo, você já me convidou aqui outras vezes para poder fazer algumas lives, né? E eu sempre falei para você, Pierre, não tô afim não, não quero me expor, não gosto muito, né? Tanto que eu já tenho essas arrematações e eu acabo não comentando. Nem eu sabia direito, porque quando eu fui fazer a contabilidade lá de quantas eu tinha, eu falei, nossa, tem tudo isso. E no começo até do curso eu tinha muita vergonha de poder me expor, perguntar, tirar dúvida, né? Então acho que foi por conta disso também que eu não acabei não caindo nessa situação, né? Então, para quem está começando aí, que eu falo, pessoal, pergunta, tira dúvida. A gente está aqui, que é os mais experientes aqui, para poder passar um pouco daquilo que a gente já passou, né? Então, tem que se expor, tem que falar, né? E esse daqui, para mim, é um divisor de água mesmo, que quando você me convidou, eu falei, não posso ficar sem falar, ficar sem contar um pouco da minha história, né? Então, é por isso que eu estou aqui, estou passando essa informação pro pessoal que falem, tirem dúvidas, né? É isso Não aí, deixe legal passar. demais, né? Trazer a sua experiência aqui, né? E perguntar, tem dúvida, pergunta ali, né? O conhecimento é sempre É, agregador. Aí é, fez essa primeira aí, foi aqui que demorou mais aí, não tinha muito conhecimento, estava iniciando, né? Quando é. começou ali, você tinha algum receio ali de, sei lá, imóvel ocupado, de leilão judicial, de demorar muito o processo, de não Hum, conhecer a parte jurídica, tinha algum receio desse ou entrou já confiante ali, sem receio nenhum? Não, é assim, quando eu entrei nesse leilão aqui, né, desse imóvel, eu já estava até bem seguro das coisas que eu tinha aprendido. Eu já sabia, eu já tinha feito diligência, já sabia que era inquilino que estava lá, já sabia que estava ocupado, já tinha feito toda a nossa lição de casa aqui, né? Para poder participar do leilão e fui. Fiz os nossos relatórios aqui de financeiro, né, de viabilidade, cheguei no meu limite da viabilidade e foi, e deu certo, né? Não me arrependo de nada de ter feito, porque foi um aprendizado incrível que eu tive naquela época, que eu tive que inclusive, parte dos erros que eu tive no primeiro eu não aconteceu nos próximos, né? Tanto que, assim, dessas 30 arrematações aqui, eu tive uma emissão na posse, né? Uma forçada, né? Que eu tive que entrar. As outras foram todas no diálogo, conversando, negociando. Então, não tive problema não com esse tipo de situação, né? Mas assim, por exemplo, uma outra situação que eu tive também no imóvel. O proprietário morreu no meio do processo jurídico, Nossa, leilão extrajudicial ou judicial? judicial. 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 Era uma vara amorosa também, né? A gente tínhamos arrematado, estava lá buscando a carta de arrematação, o oficial de justiça já tinha pago tudo. De repente, no meio do processo, vem lá o óbito da pessoa. Eu falei, meu Deus, e Antes, agora? antes de arrematar ou depois que já arrematou? Depois, no meio do Judicial. processo, Caraca. não tinha nem a carta de arrematação ainda, já tinha o auto assinado e o antigo proprietário veio a falecer, né? E é Aí, interessante, né? Porque se for seguir o trâmite processual normal, tem que suspender o processo, aí tem um prazo para habilitar ali o inventariante, herdeiro, né? Aí trava tudo, isso, né? trava tudo. Foi o que aconteceu, né? O... Entrei em contato com o Renan, conversei com o pessoal. Gente, o que que eu faço agora? Saio fora, o auto já está assinado, o que que eu faço? Aí o Renan, não, fica calmo, fica tranquilo. O juiz vai solicitar a habilitação do inventariante e vai entrar no local, na parte passiva lá, né? No polo passivo, e vida que segue, que foi o que aconteceu mesmo. Então, mais uma vez, a informação que nos liberta, né?
Aí Ele demorou quanto tempo mais ou menos para resolver isso? demorou um pouquinho mais, porque entrada de inventariante demora um pouquinho mais. Demora. Então, levou aí uns 6, 8 meses para poder desenrolar tudo. Até quando e era uma vara morosa, então cada decisão deles levava 2 meses. Entrava com uma petição, 2 meses estava respondendo. Mesmo a gente ligando e para a vara, perguntando como é que tá, como é que vai, preciso, pelo amor de Deus. E até na época também eu pedi a carta de sentença, né? Fui lá no cartório, a gente estava com contato com a Maculã, né? E o juiz já tinha dado a carta de arrematação e nada da vara expedir. Falei, quer saber? Eu vou pedir a carta de sentença, eu vou entrar com a carta porque tem tudo para dar certo. Peguei, fiz os trâmites, emitiu a carta de sentença, na mesma semana saiu a carta de arrematação. Olha aí, né? O conhecimento, né? Isso aí É, a gente divulga já há bastante tempo, né? Pouca gente conhece que a carta de sentença é feita pelo tabelião de notas e é, substitui a carta de arrematação. Às vezes o juiz está demorando lá a emitir, né? Você vai lá e pede. Desde que não tenha nenhum recurso no processo, o tabelião pode emitir a carta de sentença, você vai lá e registra. Ganhou é. bastante tempo, aí tu deve ter ganhado uns 2, 3 meses aí, só com isso aí, né? Foi. Aí já estava demorando muito por conta do inventariante. Falei, eu vou me adiantar. Aí eu tinha acabado de escutar uma live de vocês, né? Aí falando a respeito disso. Falei, nossa, encaixa perfeitamente na minha situação. Já está com a carta liberada. Carta de arrematação. Ela só não está expedida, né? Mas está autorizada. E tem tudo para dar certo. Peguei e mandei fazer. E deu certo. Graças a Deus deu certo, né? Ó, bom demais, né? É, São vários imóveis. Teve algum aí que teve problema de desocupar, tipo um extrajudicial ali que tem que ou negociar ou entrar com emissão na posse? Algum mais enrolado? Ou foram não, boas? e, Foram ó, tranquilos? processo de emissão na posse eu entrei só em um até hoje, né? De 30 Que imóveis, só entrou com uma rematação, com uma emissão? só entrei como emissão, né? E Olha aí. também tivemos que cancelar porque acabamos negociando. O que acontece? A gente entrou com a documentação de emissão, né? Processo de emissão, e eu conversando paralelamente com o antigo proprietário, né? Ele já tinha saído. Na verdade, foi o seguinte: quando eu fui arrematar, era uma casa, quando eu fui arrematar ela estava desocupada. Falei, nossa, tá lindo, né? Vamos que vamos. Na hora que ele soube da arrematação, eu nem tinha entrado em contato com ele enquanto não tinha o registro. Falei, vou ficar quietinho, vamos fazer o registro e vamos entrar depois. Na hora que ele soube da arrematação, que ele estava com um processo paralelo com o banco, ele colocou um parente dentro da casa. E ficou lá, e quando saiu o registro, fui lá conversar com o parente e tudo mais. Aí a pessoa falou: Ah, tem que falar com meu tio aqui, eu tô morando aqui faz pouco tempo, falar com meu tio. Liguei para o proprietário, conversei com ele. Aí ele não quis sair, falou que era dele, que ele estava com o processo do banco, aquela situação toda que os próprios advogados instruem ele a falar, né? Falei, não, então, você não quer negociar? Vamos negociar. Eu tenho, em vez de eu pagar o advogado, vamos negociar, eu te dou um valor, vamos ver o que que tem aqui que a gente pode se ajudar. Não quis de forma nenhuma, começou a enrolar muito, falei, quer saber? Vamos entrar com emissão. A primeira vez que o oficial de justiça foi lá para poder é, citar ele, né? Ele já saiu, já correu de lá. Aí É, não teve mais nada, né? Ainda deixou o cachorro lá, coitado, tive que chamar vereador para ver o que podia fazer com o cachorro, chamar a polícia e tudo mais, que estava abandonado, coitado lá, né? o cara Por- saiu e deixou o cachorro. Deixou o cachorro lá, sem vergonha. Por fim, ele acabou voltando, pegou o cachorro e levou embora. Mas a vizinhança estava cuidando do cachorro lá, porque não estava realmente uma situação desumana, né, o cachorrinho. Mas enfim, acabou dando certo. Aí, por fim, foi minha entrada nos tubarões, né? Que eu já tô faz pouco tempo nos tubarões, já está completando 4 meses agora, né? Eu entrei na turma de maio, já queria ter entrado antes, na turma passada, acabou não dando certo, né? Que eu tive algumas complicações de saúde. Aí, esse ano eu entrei, mês de maio, acabei passando por uma cirurgia, fiquei um tempo parado, né? Um mesinho parado. E dentro dos tubarões eu tô com 8 arrematações, né? Olha, Cotizadas. Eu não tinha cotizado ainda. Isso daí é uma outra situação que eu comecei a fazer nos tubarões.
né? Eu tinha cotizado com meus familiares, com meu irmão, com a minha mãe, puxei ela de volta para os leilões, né? Falou, lembra do leilão? O que que você acha? Vamos fazer? Vamos cotizar? Aí eu tenho alguns imóveis cotizados com ela. Ó, legal, né? Você falou que tem 30 e você me comentou antes que desses 38 foram depois que você entrou os tubarões, né? Então, Isso, foram aí 22 antes, né? E esses 22 22 você anos. cotizou só com familiares, né? Irmão, mãe, Isso. não tinha cotizado com nenhum mentorado, né? Não, não A da tinha. comunidade. Aí depois É, que entrou no Tubarão, fez tudo cotizado e em 4 meses fez 8 arrematações, sendo que de 4 meses, um mês e pouquinho aí você estava afastado aí com problema de saúde, né? Familiar. isso. Ó, Eu acabei tendo descobri um tumor, né, na hipófise, né, que é a glândula que a gente tem bem no meio aqui do cérebro, é a glândula que comanda todo a parte de hormônios do corpo, ela comanda também outras glândulas, por exemplo, a glândula da tireoide, ela comanda também, e eu tive esse tumor aí que eu descobri o ano passado e eu fui tentar descobrir, né? Primeiro fui no oftalmo para tentar ver o que que era. Depois depois que eu descobri, o oftalmo falou que não tinha nada no olho. Começamos a procurar outras evidências, fiz vários exames e até que por fim eu descobri que era um tumor. Então, no começo desse ano eu fiquei, mês de maio, começo não, foi maio, afastado, um mês mais ou menos, para a cirurgia e o pós-cirúrgico, né? Então, mesmo eu tendo esse problema no tumor aí, vamos dizer, estou com 3 meses, né, ativos, né, na mentoria aqui dos tubarões, esses 3 meses ativos foram que eu tive as 8 arrematações. bastante resultado, né? E o É, tumor aí resolveu? Cirurgia? resolveu, graças a Deus. Amém, graças a Deus. Graças a Deus resolveu, porque assim, eu estava tendo perda de visão, né, Ó, porque o tumor ele tava esmagando o nervo óptico do meu olho, então a minha visão tava fechando assim, né? Tava perdendo a visão lateral, né? Até, desculpa os médicos aí se eu tô falando certo, né? Dos termos, mas eu tava tendo uma perda de visão e por conta do aperto do tumor na fibra óptica, né? Nervo óptico. Por fim, acabou sendo retirado e liberado o nervo e deu tudo certo. Voltou, graças a Deus. que Meu bom. uso de óculos agora é por causa da idade mesmo, né? Já passou dos 40, tem que usar. É, O braço visão começa a é, ficar curto. visão é algo essencial, né? Quer dizer, várias coisas são essenciais na saúde aí, mas a visão é uma delas, né? Para a gente poder É, ler, perceber as coisas, né? Então é é, fundamental. E dessas arrematações aí, de resultados de ROI, como é que foi, mais ou menos? Tem ideia aí? Chegou a planilhar, né? Que são bastante, né? Se você quiser tem. comentar alguma específica, uma operação aí de ponta a ponta, né? Por quanto comprou, Não, eu reforma. tenho, assim, dessas 30 arrematações que eu tenho, quando eu comecei no desejo, eu sempre buscava um ROI um pouco mais baixo, né? Uns 30% mais ou menos, que era mais ou menos o que dava mesmo, né? Às vezes já cheguei em operação a ter 25, 30, agora a gente já começa a buscar uns maiores, né? E a gente recentemente aqui teve um caso que a gente teve 65% de ROI numa operação, foi um imóvel que nós pegamos lá em Pernambuco, foi aqui nos Tubarões também. Foi eu e mais 3 amigos, né? O Tatá estava junto, o Denis, o Edson. E foi uma operação rápida. A gente não estava dando muita fé na operação, tanto que na parte, quando a gente fez a viabilidade econômica do imóvel, a gente falou, ó, vamos chegar até aqui, até esse valor e é isso. Tá bom. Eu que fui participar lá da arrematação, já tinha uma disputa. Na hora que nós chegamos no nosso limite, a gente, vamos dar mais um, vai? Mais um. Aquela historinha de querer dar mais um. Aí a gente acabou dando mais dois lances, se eu não me engano, 2 lances. Rematamos o imóvel. Falei, olha só, Bom, rematamos o... provavelmente o camarada que estava do outro lado estava no mesmo teto que o seu ali, né? Isso, Se bobear, isso. era até esmartando aí também, né? É, a gente colocou no match, O né? match, Não, né? não deu nada lá, então pode ser que seja desmarcando também, que não tinha se colocado lá, né? Aí nós descobrimos, já tinha feito uma diligência, sabíamos que era o inquilino também, conversamos com o síndico e depois, e era um extrajudicial, fizemos a escritura, fizemos o registro, fomos falar com o inquilino lá.
Aí ele falou, não, eu saio e tudo. Eu falei, não, a gente até acerta o valor para você sair, né? Sem problema nenhum, né? Ele, não, eu saio, mas eu coloquei uma porta nova, coloquei uma janela, coloquei não sei o quê. Então, para eu sair, R$ 18.000. Eu falei, não, meu amigo, você não tem noção, né? Não é assim, não é por aí. Mas eu vou fazer o seguinte, manda as fotos primeiro daquilo que você tem aí dentro, para a gente negociar. Aí ele mandou as fotos, pronto. A gente já conhece o apartamento por dentro. A nossa estratégia de receber as fotos. Esse aí, qual cidade foi? Foi em Pernambuco. Foi em Iputinga, cidade de Iputinga. Ipotinga, né? É. Aí, quem estava tratando era o Tatá, que tava negociando com ele. Aí a gente falou, não, 18.000 não, pelo amor de Deus, não dá, o apartamento é pequeno, não vale isso. Aí ele foi conversar com a pessoa, né, deu 2 dias, falou, Anderson, consegui uma negociação aqui, R$ 3.000, a pessoa sai em 15 dias. Foi ótimo, Olha aí. perfeito. Deu os 15 dias, e o Cíntia sempre nos ajudando lá, né, foi excelente por conta disso. Deu os 15 dias, já estamos recebendo filmagem do cara desocupando, o síndico fazendo filmagem também pra gente. Limpou todo o apartamento e ele ainda falou: Ó, vou levar a torneira aqui, que foi eu que instalei. Ah, pode levar. O tanque aqui, pode levar o tanque. Pronto. Aí pagamos lá o dinheiro dele lá que a gente tinha acordado. O síndico foi, colocou uma plaquinha pra gente naquele quadro de avisos na frente do prédio, né? Aqueles quadrinhos. Já começaram a ligar pra gente. Aí a gente nem fizemos reforma. E Negociamos vendeu com. aí nesse aviso ali do quadro do mural Vendemos com do o vizinho apartamento? do quadro do síndico. Olha aí, a estratégia mais eficiente aí é Mas a que papelzinho sulfite, vende, tudo, menos telefone e tal. imagino. Colocou lá. Não fizemos reforma, vendemos à vista. A mulher já tinha o dinheiro à vista. E foi a operação mais rápida que a gente já fez, Isso mais aí foi, lucrativa. foi em quanto tempo, desde a compra até a venda? Cara, foi uns 3 meses, 3, 4 meses. 3 meses, né? Eu acho que a gente arrematou em abril, vai fazer um mês e meio, mais ou menos, que a gente vendeu. Uns 4 meses, mais ou menos. E E tu pagou quanto e vendeu ele por quanto? nós pagamos, foi 104. 104. Tivemos À mais vista, alguns financiado, à à vista. vista, à vista. 4 mil. Nós 104.000 vendemos por 210.000 nessa Olha aí, operação. em 3 meses. Em 3 meses. Sem Fantástico. reformar, sem nada. A operação toda deu uns 120.000, né? Porque teve registro, comissão, né? O acordo que nós pagamos para ela, nós ainda demos uma ajudinha de custo para o síndico, para que ele nos ajudou, né? É, Então, e fez o papel de corretor ali também, né? isso, fez um papel de corretagem, que era o valor que foi R$ 1.000 que a gente deu, 1.500, se não me engano. Então ficou muito abaixo do que um corretor, né? Poderia ter feito. E um papelzinho pequenininho na frente do prédio, que foi o que divulgou todo o nosso apartamento. Então E foi bem, muito. Oi? porque muita gente que tá no condomínio, às vezes o parente quer morar perto, a mãe, a filha quer morar perto da mãe, a tia, sei lá. Isso. Aí vai falando, olha, a unidade tal ali tá venda. Aí acaba que É. o boca a boca vai, Não, talvez foi isso funcione mesmo. mais do que o corretor, né? Foi a mãe da moça que morava no térreo. Eu acho que ela queria morar no andar superior. E a filha foi e comprou. Não sei se elas vão inverter os apartamentos. A mãe vai ficar em cima, lá embaixo, não sei. Mas vai ficar tudo entre família lá. Então, foi muito rápida a operação e deu match lá, graças a Deus. Essa foi 65% de lucro líquido, né? 65% de ROI. Essa foi uma Em operação 3 meses. rápida, fantástica, que poderia acontecer isso várias vezes, né? Mas a gente sabe que é uma situação que não acontece sempre, né? Pois é. Infelizmente, né? Mas é um baita resultado aí, né? Tem 3 meses, acontece com quem tá no jogo, né? Arrematando vários aí, uma vai dar muito bom, né? É, é. A gente E tem aquele resultado ali que é mais ou menos a média, né? Mas chega uma hora que um vai lá e explode, né? isso mesmo, né? E agora a gente está com as outras arrematações também, né? Como a gente começando agora. Então, as nossas arrematações agora estão naquelas fases ou de documentação ou desocupação. Então, a gente está nessa fase agora das outras, né? Eu ainda tenho alguns imóveis antes de entrar nos tubarões, né? Que ainda estão em fase já está em venda, né? Alguns já estão fase de documentação e
e assim vai, né? Então, tem alguns imóveis ainda na época do DZA, tem outros imóveis aqui na época dos tubarões, que agora precisa dar aquela desenrolada para poder colocar no mercado para vender, né? Começar a girar ele, né, para as novas arrematações. Dessas 30 aí, quantos que vendeu? Eu já vendi tudo, já. Na verdade, assim, o que eu não tenho ainda vendido, Então, assim, mais recente, né? Essas 8. essas não, 7 recentes, né? Uma a gente vendeu, né? E das 22 que eu arrematei, eu ainda estou com uns 4 imóveis, né? Que é um que eu tenho em Caçapava, outro que eu tenho em São Paulo da Moca, que pode ser que esse aí a gente não vai vender, vai ficar na família mesmo, para a gente reformar e colocar para morar. E eu tenho mais 2 terrenos também em condomínios que eu estou na fase de documentação e vou colocar para vender, né? Ah, então, tá muito bem, né? O que não vendeu mais antigo é que você quer ficar mesmo. E É, aqui não vendeu agora são recente, né? Que matou 8 em 3, isso, 4 meses ali. Então ainda é, tá dentro daquele tempo de 12 meses, né? isso, Para vender. E é. como é que você faz aí para arrematar? Você pega no Brasil inteiro? Você está focando numa região só aqui, né? Você falou ir lá em Pernambuco, né? Então, assim, depois que eu entrei nos Tubarões, a gente começou a poder abrir mais o leque das oportunidades no Brasil, né? Então, hoje nós estamos com arrematação Porto Alegre, Campo Grande, Cuiabá, interior de São Paulo. Então, a gente está com uma variedade grande de imóveis ao Brasil, né? Antes de entrar nos Tubarões, eu arrematava só até onde eu conseguia chegar de carro em 2, 3 horas, né? Então era São Paulo, aqui na minha região, e não ia muito longe não. Então eu ficava procurando o que era perto, né? E, e era isso, né? Então aonde eu conseguia ir, eu arrematava, né? Só que assim, as oportunidades começaram a ficar escassas, né? Porque muitas vezes não é sempre que aparece um imóvel de leilão no meu bairro, na minha rua, na minha cidade, né? Ou quando aparece, todo mundo quer, né? Então começa a surgir aquelas situações de ah, faz tempo que eu não remato na minha casa porque eu não tenho oportunidade, então eu tenho que ir para onde tem, né? Então a entrada dos tubarões foi algo assim também. Começar a abrir um pouco o leque de arrematar em outras cidades, ou outras oportunidades, cotizando, né? Porque se não for cotizando, a gente não consegue fazer. A gente não tem braço para tudo, não dá para fazer, né? Exato, ali nos Tubarões é um incentivo grande, né, para trabalhar em equipe, né, em grupo. Então, naturalmente, as arrematações são cotizadas, né, e É, de, facilita bastante, né? Tipo, você ficava só na tua região aí, agora você está no Brasil inteiro, né? isso, isso. E E tinha pegando assim, uma muitos coisa também imóveis. que tinha assim, que como eu tenho empresa também, né? Então, eu tô desde a T2, mas eu tive altos e baixos também nas arrematações, né? Porque às vezes eu ia, não, vamos arrematar. Ia lá e arrematava alguns, depois abaixava um pouco a bola, porque eu tinha que reformar, tinha que tocar a empresa, né? Então abaixava o volume de arrematação. Depois que resolvia tudo da empresa, das arrematações, vendia, vou voltar a arrematar. Aí, sabe, então não foi algo cíclico, né? Com as cotizações, não, já começa a ser um negócio bem dinâmico e uma situação assim, uma atrás da outra, vamos arrematar, vamos cotizar, tem aquela oportunidade, vamos estudar e assim vai, né? Quando eu não consigo, o outro que está no grupo consegue agilizar a situação para arrematar ou para desenrolar a documentação, porque antes era tudo eu, né? Eu fazia arrematação, eu fazia reforma, eu fazia documentação, e agora em grupo não, a gente consegue diversificar mais as tarefas, né? É Isso que é legal, bom né? também. Comparando quando você fazia tudo e agora que você está com grupo, você está pegando mais imóveis. Está trabalhando mais também ou a divisão de tarefas ali ela ajuda e você trabalha, na verdade, menos ou a mesma coisa e está tendo mais resultado? Não, assim, a divisão de tarefas ajuda muito, né? Porque a gente, eu não digo que a gente está trabalhando menos, mas a gente está trabalhando de acordo com o volume dos imóveis, né? Então, por exemplo, tem 2 imóveis que estão no meu nome. Então, quando o imóvel está no meu nome, a gente trabalha mais porque a gente está mais envolvido na documentação, mais envolvido na reforma, mais envolvido nos trâmites, né? Mas, por exemplo, tem os outros imóveis que estão no nome dos outros parceiros. Então, eles acabam
se envolvendo mais na parte de documentação, assim por diante, né? Então a gente acaba dividindo mais as tarefas, né? De cotização, mais as tarefas das arrematações. E no final o resultado é maior, né? A sinergia aí, né, de várias pessoas olhando ali a oportunidade, dando dica, né? Isso, Acaba que isso. A sinergia dos grupos é muito, muito grande, né? Então, o volume de informações que a gente coloca nos grupos, o volume de oportunidades, e são oportunidades que, assim, agora a gente não dá mais para ficar buscando imóveis de 25%, 30% de ROI. A gente busca grandes imóveis, né? Médio padrão, alto padrão, né? Embora também surgiu oportunidades também de imóveis um pouco mais baratos, também a gente está dentro, né? Não tem nenhum problema, né? legal. Então, esses mais novos agora, que você arrematou mais recente, você já meio que mudou ali o perfil do imóvel, né? Tá buscando imóvel que está te dando um retorno maior, talvez o ticket seja maior também, né? Isso, isso. Outra coisa também que eu tinha no DZA, né? A gente procurava imóveis que fossem valores meio que pop, um pouco acima do pop, né? Porque a gente tinha um desembolso grande também, né? E tentava parcelar, financiar, muitas vezes não dava, né? Porque já aconteceu um lance já de à vista. Puxa vida, eu perdi a oportunidade do parcelado, né? Vamos ter que agora entrar com a vista. Então, se quisesse muito aquele imóvel, tinha que ser à vista, então já era o desembolso grande que a gente tinha que dar naquela arrematação, né? Então, muitas vezes empatava a gente para uma nova arrematação, né? Ou a nova arrematação tinha que ser parcelado, ou se fosse à vista de novo, tinha que pagar de novo à vista, né? Então, muitas vezes a gente ficava amarrado por conta disso, né? De ter que pagar à vista uma arrematação, tendo outras oportunidades chegando, né? E com a cotização, a gente dilui esses custos também, né? Cada um tem a sua cota e a gente consegue participar em mais leilões, cotizando e tendo um volume maior de retorno, né? Então, tá aí. Então, O mais rápido aí que tu vendeu foi 3 meses, né? foi 3 meses. E a média aí desses que vocês já vendeu todos, tá mais ou menos quanto tempo? Desde a compra até a venda? Eu coloco 12 meses, né? 12 Mas meses. a minha média aí foi. Agora que eu tô sentindo um pouco, que eu tô com um imóvel que já passou dos 12 meses, né? Tô com lá no 14º mês aí, eu não consigo vender, porque eu brinquei até essa semana, já vendi esse imóvel 4 vezes. Mas quando chega na parte de financiamento do imóvel, as pessoas não têm como financiar, a entrada é muito grande, porque a Caixa já está com os bloqueios de financiamento, né? Mas fora esse imóvel, né? A minha média aí sempre foi 8, 10 meses, 6, entre 6 e 10 meses, para poder fazer uma Então, venda de imóvel, né? 6 e 10 meses aí para É, finalizar a operação, né? Desde a compra é, é, até ali receber aí o lucro, né? Então, é. tempo bom, né? O E- máximo, a média é 12, né? Então, de é. 5 a 10 tá excelente, né? Eu tive uns casos que foram atípicos, né? Que foi o do inventário, que eu falei para você, né? Que esse aí ultrapassou os 12 meses. Agora, nessa fase agora que a gente está com um pouco de dificuldade de venda, que também passou um pouco. E o primeiro que está alugado, né? É Então, aquele judicial lá, né? o Que judicial. tá com recurso, né? Mas, ó, na média, que assim, o importante de ter o volume, porque na média deles eu fico entre os 6 e os 10 meses de, de venda e com um ROI médio de uns 40%, né? Colocando assim, a média dos imóveis, 40, 45%. Essa foi a De- média de ROI. desses imóveis, como é que tá o ticket médio? Você falou que era começava com um valor mais baixo, agora você migrou para um valor mais alto. Então, como é É, que era antes, né? Mais ou menos a média de preço de arrematação e agora? olha, antes eu buscava imóveis assim que fosse de 150 mil, 200 mil, era esse o valor De valor de arrematação ou de venda? valor de arrematação, De né? arrematação. Valor de arrematação, né? Então eu buscava sempre imóveis mais pops ou saindo um pouco do pop, né? Agora a gente já aumentou bastante, né? A gente já tem imóveis de 500 mil, imóveis de arrematação, falando, né? 500 mil, que assim, o valor de venda dele é de 1 milhão, 900 mil, entendeu? Então essa é a nossa média hoje para imóveis que têm avaliação de 1 milhão. 1 milhão, 1 milhão e 200, entendeu?
Já sai daquela área ali da disputa, né? Da galera, né? Isso. Já começa a sair um pouco dos pops, né? Que aí tem uma disputa grande também, né? E tem o problema também da gente ele ser o valor limitado, que acaba sendo um commodity, né? Então ele não muda muito o preço, né? Então não adianta você fazer uma reforma espetacular no imóvel desse, que o preço dele de venda não vai mudar, né? Porque muitas vezes o que faz ele vender mais é o quanto de parcela que vai caber dentro do bolso do cara que comprar do que realmente o valor investido dentro do imóvel, né? Então, desses imóveis que tem o valor médio lá que não muda, a gente acabou deixando um pouco de comprar esses imóveis e passamos a comprar os imóveis um pouco mais robustos em valor, que a gente pode colocar uma reforma melhor, pode deixar ele de uma forma mais agradável de quem compre para poder aumentar a lucratividade, né? Ó, legal, né? Você falou aí de reforma. Como é que você trabalha com reforma aí nessas arrematações? Você faz o básico, você faz mais do que o básico, né? Para reposicionar o imóvel. E você falou de muitos imóveis aí em outros estados. Como é que faz esse gerenciamento, né, de uma reforma à distância, né? Muita gente não entende, né? Ou tem dúvida, né? Como é que faz É, essa gestão, né? é. Então, a parte de reforma desses imóveis aí é o grande desafio que a gente tem, né? Porque a gente está longe, né? Então a gente não consegue abraçar tudo isso, né? Então a primeira situação que a gente tenta fazer nessa parte de imóveis que estão muito longe é fazer uma limpeza geral do imóvel e ver se a gente consegue vender do jeito que está. E mas tem situações que a gente não consegue, então a gente sempre busca algum parceiro da região, seja esmartano, ou, por exemplo, dentro de um condomínio. A gente tenta buscar pessoas que já fazem reformas dentro do condomínio para a gente poder desenvolver a nossa obra também, né? A gente está com uma obra também aqui num condomínio grande em Maricá, no Rio de Janeiro, que até quem está tocando essa obra basicamente é o Harris, que é do nosso grupo, e foi um empreiteiro que já estava dentro do condomínio tocando outras obras, né? Então ele fez algumas diligências para a gente, o empreiteiro, e por fim a gente acabou pegando ele para poder fazer reforma também. Então é videoconferência que a gente faz, tem o grupo da reforma, que o empreiteiro vai mandando vídeos, vai mandando informações, a gente vai buscando, olha, filma aqui para mim, filma de lá, como é que tá desse jeito, e assim a gente vai trocando informações para poder tocar a obra, né? É sempre um desafio, né? A reforma, né? Até presencial é um desafio, a distância também é, né? Mas não é nada que impeça ali a arrematação, né? Não, não é. Isso daí não tem. Tudo se dá um jeito, né? Se a gente Exatamente. não consegue de uma forma, outra forma vai surgir, outra situação. Às vezes um smartphone que está perto, que possa nos ajudar. A gente teve uma situação também que a gente precisava fazer diligência para poder ver como é que estava alocado, se tinha gente dentro ou não. A gente entrou lá no mapa de desmatanos. Ô amigo, dá uma passada na frente da casa lá, só para ver como é que tá lá a situação lá. O cara foi, passou, olhou, falou, olha, parece que tem gente, não sei se está alocado, não sei quem é, mas tem gente lá dentro. Falei, não, tá ótimo, já é a informação que a gente precisava. Então a gente tem uma rede grande de amigos aqui, de situações que a gente pode contar sempre com eles. O É mapa fantástico, né? é, É e difícil ter um lugar aí que não tem um esmartano, né? Pode até não difícil. ter, mas é difícil, né? Difícil. Eu entrei no mapa esses dias aí, até na Europa tem, Europa, Estados Unidos, Japão. Falei, caramba, vamos arrematar fora agora. E tem gente lá do Japão arrematando aqui. Tem três mentorados aí, né? Que eu lembro aqui de Tem. cabeça lá do Japão que arrematam de lá mesmo, né? É, Fazem tudo à é, distância, né? Então, assim, a distância não é o problema. Se tem gente arrematando do Japão para cá, por que a gente não faz aqui? Exato. Então é a situação. Ó, como é que você organiza aí essas garimpagens, né? Você tem algum perfil de imóvel, você traça ali uma faixa de valor, região, e também comenta a rotina, né? Você trabalha, né? Tem outra atividade, né? Você comentou É, aí. é. Você tem um horário fixo, dá para conciliar tranquilo, é apertado? Então, é apertado para mim, né? Porque assim, eu tenho a minha rotina do escritório, né? Então, dentro do escritório lá, como eu sou CNPJ, né? Então eu tenho a minha própria rotina interna. Então, dentro do meu dia, eu consigo separar um horário
às vezes na parte da manhã ou no final da tarde, não é, não é certo também. Muitas vezes as coisas acontecem de manhã, eu não consigo mexer nas, nas garimpagens. Então eu troco, vou deixar para o final do dia. Então eu tento sempre deixar em algum horário do dia, às vezes eu não sei qual, para poder fazer essa garimpagem, né? E o que eu busco, mais ou menos assim, a gente tenta fazer uma avaliação financeira no primeiro momento. Eu não busco assim uma cidade certa para poder olhar. Então, eu já tenho muitas vezes um volume de leiloeiros que eu já busco. Então, dentro desses leiloeiros que eu já busco e já conheço, eu vou traçando algumas situações lá, né? Tipo de casa, tamanho de casa, se dá viabilidade, se não dá. Às vezes a gente acha casa que é de 1 milhão, às vezes a gente acha casa que é de 100 mil. Então, assim, eu não tenho muito uma regra de tipo de imóvel que eu vou buscar. Eu busco o que tem viabilidade econômica. Essa é a verdade. Então tá aí, né? Tá olhando de tudo, né? Já tá treinado ali a ver oportunidade. Então tem um imóvel mais baixo, o mais alto ali, como tá rematando em grupo, né? Dá a É, possibilidade de você olhar imóvel de valor mais elevado ali, né? Que não vai comprometer isso. toda o capital, né? Então É, aí faz essa rotina aí de garimpagem, né? É é. uma média, você faz no horário que dá, né? Não tem um horário fixo, nem uma quantidade de horas, é nas horas vagas, né? Eu tenho sempre no mínimo fazer 1 horinha, né? Uma horinha de Uma horinha, garimpagem ali por dia, né? 1 horinha de gripagem. Eu não tenho o horário certo, né? Às vezes eu consigo de manhã, às vezes eu consigo à tarde, na hora depois do almoço. Então eu tento sempre tirar 1 horinha para fazer. À noite, às vezes fica um pouco complicado, porque eu tenho criança em casa, né? Então, então às vezes tem que dar uma atenção, né? Eu faço questão de dar atenção para minha filha, né? Então não dá. Então, ou é durante o dia que eu tiro 1 horinha para fazer, ou às vezes no final de semana. À noite fica bem complicado para E, fazer. E a gente tem as aulas também à noite, né? Então eu tenho que me dedico às aulas também, né? Que a exato. gente faz. E você tem ideia de algum dia fazer a transição de carreira ou você tá satisfeito, feliz com conciliar os dois? Tem gente que consegue conciliar os dois ou gosta das duas atividades. Tem gente que quer migrar. Você pensa em fazer uma transição de carreira ou pensa em conciliar os dois tranquilamente? Nesse momento eu não penso em fazer transição de carreira, né? Já até conversou a respeito disso, né? Que assim, eu gosto muito da parte de engenharia também, né? Então, do que eu faço, né? Mas já passou pela minha cabeça fazer a transição de carreira, sim. Mas nesse momento eu continuo com a parte de engenharia, e vou tocando os leilões do jeito que a gente está levando. Porque assim, como eu estou bem recente ainda na parte dos tubarões, eu estou aprendendo muito, né? Aqui, né? Tá bem no início ainda, né? Quatro Oi? meses, hein? Bem no Eu tô, início ainda, né? 4 meses, né? eu tô com 4 meses aqui, né? E dentro desses 4 meses a gente já teve bastante resultado, né? E tanto de volume de leilões, né? De aquisições, com resultado financeiro também. Então, eu estou aprendendo muito aqui, quero continuar, quero aprender mais ainda. A minha turma lá, o meu grupo, só tem gente fera, fantástico, pessoal. Então, estou gostando muito. Graças a Deus, eu já deveria ter entrado antes, mas por conta da minha condição que eu tive aqui de, de saúde, acabei não entrando, né? Tive a oportunidade de entrar esse ano e estou muito satisfeito. Quero continuar e com certeza a gente ainda vai ter bastante coisa para frente, né? Beleza. Você está com 30 arrematações, começou lá em. Arrematou o primeiro ali em 2019, 18, 19, Isso. aí parou um tempo, 2020 retomou, fez algumas arrematações, aí dava uma pausa, aí fazia mais. Tem 30, né? Então você tem uma É, trajetória aí longa, né? Assim, uma boa é, experiência, né? é. Comenta um pouquinho aqui como é que foi a evolução do seu aprendizado, né? Do início até hoje, né? Quais foram os pontos críticos ali de coisas que você começou a fazer de um jeito e depois melhorou? Teve um ponto ali, ou algum erro ali que você fez e agora você tem uma experiência melhor? Como é que foi essa evolução ao longo desse processo? Que é um processo, né? Ninguém nasce É. pronto, né? O cara remata 30 imóveis, mas assim, ele não nasceu sabendo, né? Ele foi no N- primeiro ali e foi construindo toda é, essa trajetória. Então, comenta um pouquinho é. como é que foi. Então, dessa trajetória assim, a gente já teve bastante acertos e muitos erros. O importante de todo esse trajeto aí é a gente não cometer os mesmos erros, né? Exato. Errar é humano, né? Errar é Cometer o mesmo humano. erro aí é burrice, né?
E assim, a gente erra até hoje. Então, nunca a gente vai conseguir acertar 100% das situações, né? Mas assim, tive erros jurídicos que eu poderia ter citado de forma melhor, né? Tive erros de obras, às vezes tive erro de condução de emissão, que eu poderia ter deixado, feito o cara sair mais cedo, mas acabei enrolando, acabei caindo naquela situação de, me espera mais 30, mais 30 dias, não, eu tô precisando mais 20, sabe aquelas situações que a gente sabe que hoje em dia a gente percebe que o pessoal tá enrolando. Na época, puxa, coitadinho, não, o cara precisa, tá bom, mais 30. E assim vai acontecendo, né, as enrolações das pessoas, né. Reformas também, situações de empreiteiros que erraram em obra, coisas que eu errei também, tentando acertar em obras dos outros. E acabou não dando certo. E assim vai, esse tipo de coisa que acontece no nosso mercado, né? É isso aí, né? Um grande aprendizado, né? A gente está sempre aprendendo e a próxima sempre vai ser melhor do que a anterior, né? Que a gente vai É, colocando ali todos os aprendizados, né? E a vantagem de estar em grupo ali numa comunidade é que você aprende com a experiência aí dos demais também, né? Que isso. a gente não consegue pegar todos os imóveis e ter todas as experiências, mas a gente vê as experiências aí dos colegas ali e isso ajuda demais a gente a aprender também, né? Então essa troca de ideia aí eu acho essencial. É. Muitas vezes também é como as pessoas lidam com as situações, que a gente aprende também, né? Porque como que as pessoas lidam de uma desocupação, eu falei assim, nossa, eu não tinha pensado em fazer isso, né? Como que as pessoas lidam de fazer uma compra de imóvel, uma arrematação, um jurídico. Então você aprende com as experiências dos outros também, porque a gente acha que não, já aprendi de tudo. Quando você entra num grupo, você vê que ainda você não aprendeu nada. Você tá aprendendo coisas novas e sempre crescendo. E às vezes com gente que tem bem menos experiência, né? Que Isso tá é, começando. Legal demais. Ó, a é. pergunta aqui da Aninha, né? Dessa trajetória toda, teve algum prejuízo aí, algum leilão que deu prejuízo com esses Não, erros? prejuízo eu não tive nenhum, né? Assim, eu tive um ROI que eu não estava esperando. Estava esperando um ROI de 35, ficou em 25, Tá, sabe? Então, tá ótimo, né? tá ótimo. Acho que foi o menor ROI que eu fiz, acho que foi 25, 24. Acho que foi 24 até, né? Que o menor 24. ROI. Então, assim, não, prejuízo eu não tive. Eu tive deixei de ganhar aquilo que eu queria. Mas graças a Deus não Exato. tive nenhum prejuízo. Ter prejuízo no leilão pode acontecer, mas o cara tem que estar muito despreparado. O cara É, entrou ali sem saber nada, faz mó besteira, e ainda assim a chance de ter prejuízo é pequena, né? A maior chance é que ele não tenha prejuízo mesmo não sabendo, né? Mas pode é, ter. Agora, o cara que se prepara ali, que tem um mínimo de preparo, que lê o edital, matrícula e faz uma avaliação do imóvel, a chance de ter um prejuízo é muito baixa, né? Eu acho que beira zero, né? O cara tem é, que sabendo, ele tem que se esforçar demais. Agora, se o é. cara não sabe, aí pode ter prejuízo, né? Ó, Porque o não. Kelson está perguntando aqui qual foi o meu maior ROI aqui, né? Foi o que eu falei, dos 65% que a gente teve agora recentemente na venda do apartamento de Recife, né? Foi um ROI excelente aqui, né? E o meu menor foi os 25, 24% que eu tive. Então, prejuízo mesmo eu não tive, né? E esse Eu vi ROI uma. maior aí foi 65 porque foi à vista, né? Se fosse financiada, aí disparava, né? Ah, não, aí eu ia colar os 120%, né? 130, né? Exato. É. O... Eu vi uma outra aqui falando sobre dinheiro, né? Se já acabou o dinheiro. Várias Exato, né? Que vezes. 30 arrematações, a galera acha que tu tá um multimilionário aí, o cara comprando É, vários imóveis ao mesmo tempo, né? Mas é um após o outro e é cotizado também, né? isso. Não, e acaba, né? Acaba o dinheiro, aí dá aquela murchada, né? Falei, puxa, a vida acabou, agora tem que esperar. Aí entra uma outra oportunidade, e assim vai. Às vezes a gente vende, a gente entra dinheiro, financia de novo, e assim vai acontecendo, né? Então, já teve situações de acabar o dinheiro e não é acabar assim de dar um all-in, né? Então, sempre a gente deixa uma reserva, porque tem a fase de reforma, tem fase de documentação, e assim por diante. Então, a gente tem que administrar bem o dinheiro, pensando, não é só a arrematação e a comissão que faz parte do processo, né? Então a gente tem que deixar sempre uma reserva pensando de uma possível reforma, de uma possível negociação, uma possível, sei lá, coisas que podem acontecer no meio do caminho, né?
Então, eu sempre deixo uma reservinha de emergência, né? Exato. Ó, ele tá falando aí que Cuiabá vai dar mais aí. Você tá com ele nessa de Cuiabá? Cuiabá, tô com ele, sim. Cuiabá vai ser fantástico pra gente, se Deus quiser. Pô, então tá aí, né? Já vai dar mais de 65% aí na arrematação em conjunto. Legal demais. É, ó, trajetória muito bonita aí, né? 30 arrematações, veio desde lá o histórico, né? Da mãe, que arrematou 2 imóveis lá atrás. Isso. Aí tu chegou a participar daquele leilão presencial ainda da Caixa, que tinha que Foi, botar foi. a proposta dentro do envelope, criar uma conta calção para você ir lá e depositar ali os 5%, né? E a Isso Caixa mesmo. depois devolveria se você não fosse o vencedor, né? Toda aquela burocracia, passou aí pelos primeiros, foi evoluindo, né? Então é toda uma trajetória, né? Então, É. dessa trajetória toda de muito conhecimento, eu vou pedir aqui para você deixar uma dica para quem está começando agora, para poder abreviar um pouco, né, esse caminho, né? Então, qual é a sua dica para quem quer comprar e vender imóvel leilão, mudar de vida com leilão, ou fazer uma renda extra com leilão e está começando agora? Qual é a sua dica? A minha dica, o que eu poderia falar como dica, é primeiro o aprendizado, né? Você tem que buscar informação, porque informação é tudo, então a gente tem que sempre aproveitar a oportunidade que a gente está dentro desse ambiente do DZA, dos leilões, da Smart, e buscar o máximo de informação que você tem. Não deixe dúvidas passar. Se você tiver dúvida, tire suas dúvidas. Não fique com vergonha de perguntar, porque às vezes a sua pergunta pode resolver a vida de muita gente, né? E cotizem, façam cotizações, entrem em grupos entre vocês, 2 amigos, 3 amigos, familiares, e vá para frente, vai que vai dar certo. É só uma questão de tempo, informação e coragem para poder conseguir. Porque eu sei que às vezes a gente tem medo de começar, ou muita ansiedade para começar, né? Então a gente tem que partir para frente. Se tiver dúvida, a gente está aqui para ajudar, né? Sempre. Exato. Então tá aí, ó. Dica aqui, né? Conhecimento, né? Sempre a base de tudo, né? Cotização, fazer novas parcerias ali, novos conhecimentos, aprender É, também com os parceiros e coragem. Coragem é importante, né? Não é qualquer um que consegue fazer as coisas, né? Tem que ter é, coragem ali, força, determinação, né? Que vai ter muita adversidade, mas o cara tem que ter coragem ali para é. entrar, que muita gente na primeira adversidade para e Isso. colhe ali todos os benefícios que vêm depois ali dessa primeira dificuldade. Então, eu vou dizer que 80% da galera fica na primeira dificuldade e não avança depois, passando essa dificuldade depois só vem resultado. Então, É. legal demais aqui sua trajetória, né? Queria já agradecer a sua participação e deixo aqui aberto para você fazer aqui as suas considerações finais. Gente, agradecer muito a oportunidade de estar aqui, né? Fazer parte dessa comunidade, fazer parte desde o começo lá dos leilões, que para mim é muito importante lá, fazer parte do comecinho da história, tanto da Smart, né? E, e é isso, gente. Eu só tenho a agradecer por muita coisa, né? Tanto estar nos Tubarões quanto estar no DZA. Foi muito importante. Tá bom? Isso aí. E é Obrigado, isso. Anderson. Fica com Deus Obrigado, aí. viu? Bom Obrigado, dia. um Valeu, abraço. galera. Um abraço aí. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Valeu.